Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa atividade de hoje. E hoje vamos começar um caderno novo, o caderno de atividades número 2. Nossa atividade de hoje é a atividade número 1 do caderno 2. Antes de iniciar, vamos colocar a data de hoje com a ajuda de um calendário ou do videozinho sobre a data de hoje, que a titia colocou lá no início da aula. Depois que você colocou a data, é hora da gente partir para a nossa atividade. Nossa primeira questão pede que a gente leia um poema. O nosso poema de hoje tem como título Macaco e foi escrito por Ruth Rocha. Nosso texto de hoje é um poema e diferenciamos o poema de outros textos, pois eles são divididos em estrofes. No nosso caso aqui, no nosso texto Macaco, nós temos 3 estrofes. Cada linhazinha do estrofe a gente chama de versos. E nos textos de poema também podemos encontrar rimas, como no caso de maluco com matuto, matreiro com mineiro, manhoso com medroso. E esses são algumas das nossas rimas do nosso texto de hoje. Também vamos lembrar como a gente lê. Você lembra? A gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, então? Macaco. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. E esse é o nosso texto de hoje. Agora é com você. Faça a leitura junto com o seu orientador do texto. Sílaba por sílaba, palavrinha por palavrinha, até formar a frase. Agora, vamos para a segunda questão, que pergunta: quem é o personagem do texto? De quem o nosso texto está falando? Este é o personagem, é de quem o texto fala. Então, você vai colocar na linha. Nós estamos falando no nosso texto de um animal bem brincalhão, bem matreiro e bem manhoso. Na terceira questão, o poema tem a intenção de quê? De ensinar, de convencer, de divertir ou de informar? O nosso texto ele tem rimas, então já é uma dica para saber qual é a resposta desta pergunta. Na quarta questão, pinte as palavras que, de acordo com o texto, são características do macaco. Você vai ler junto com o seu orientador todas as características e ver aquelas que apareceram no texto descrevendo o macaco. Na quinta questão, qual das figuras abaixo representa alguém medroso? Você vai ver qual dessas 3 figuras, se é o menino comendo, se é a menina dormindo
ou se é o menino vendo uma aranha e ficando assustado. Qual dessas características fica melhor para uma pessoa medrosa? Você vai então circular. Nossa sexta questão pede para a gente ligar as palavras que rimam. Falamos das rimas no nosso texto, né? Mas rimas, se você não lembra, rimas são palavras que têm o som final parecido. Então, você vai procurar uma palavra que rima com manhoso e tem esse som final oso. E mineiro com som final eiro. E aí, vamos ligar as palavras que rimam. Na nossa sétima questão, marque com X a placa que possui apenas letras. Nós temos 3 placas. Tem placa que tem letra, tem placa que tem imagens e a gente só quer aquela que você marque um X que só tenha letras. Na oitava questão, circule no texto as palavras que começam com o mesmo som da figura ao lado, que é o macaco. No nosso texto tem outras palavras que começam com a letra inicial de macaco, o mesmo som, né? E que é o da letra M. A letra M tem o som né? E se a gente juntar, podemos formar também sílabas. Nona questão. Circule no quadro as sílabas que formam as palavras. Nós temos uma mula, um macaco, uma mala e uma moto. Você vai circular as sílabas que formam as palavras que estão aqui do lado, tá bom? Então, preste bastante atenção. Lembrando que sílaba é quando a gente junta uma consoante, no caso, a nossa letra inicial aqui, a gente está usando o M, né? E uma vogal. E assim a gente forma o som de uma sílaba. E as vogais podem ser 5, né? A, E, I, O e U. Agora vamos para a 10ª questão da nossa atividade. Escreva uma sílaba em cada espaço. Depois conte-as e escreva um número no círculo. Nós temos várias palavras: mamãe, macaco, fome e amigo. Você pode colocar um pedacinho que a gente chama de sílaba em cada espaço. Lembrando que sílaba é formado por uma consoante e uma vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal, porque juntando é que a gente forma os sons. Falando um pouquinho aqui, a gente tem uma palavra amigo. Amigo. A gente vai falar bem devagar essa palavra e vai ver que aqui a gente vai escrever o quê? Amigo. A palavra pode ficar sozinha? Sim, a vogal pode ficar sozinha? Sim, a vogal pode ficar sozinha, mas uma consoante nunca pode ficar sozinha, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje, pois a sílaba, ela sempre tem que ter uma vogal. Na 11ª questão, circule palavras que está escrita corretamente. Aqui nós temos a imagem de um macaco, uma mão, uma mamãe, olha como ela tá com o bebezinho, e uma mala. E a gente vai circular a palavra correta. Na 12ª questão, troque a letra L por M e leia e veja o que acontece. Aqui
temos assim, leia não é, você vai colocar a letra M e vai ler a palavra que fica. Aqui temos Lula e vai escrever M e ver qual é a palavra que forma. E aqui lata, vamos colocar o M e ler a palavra que forma. Na 13ª questão, copie as frases separando as palavras. Essa você tem que ter bastante atenção para formar a frase. Coloque o pedacinho que forma o dedinho para separar os espaços e assim você pode formar as palavrinhas. E essa é a nossa atividade de hoje. Um super beijo para todos vocês e qualquer dúvida é só perguntar aqui no nosso grupo. Um beijo enorme da tia Ângela e estou aguardando a atividade de vocês.